Olá, turma, tudo bem? Hoje é a aula do curso sobre o texto do John Rawls, que é um dos mais importantes teóricos políticos da contemporaneidade, uma referência para vários e vários debates das últimas décadas, que tem livros que são fundamentais, e esse texto especificamente vai tratar de um conceito muito importante na obra dele, que é o conceito de razão pública. E a ideia é apresentar esse texto e trazer esse texto no contexto do curso, né, Teorias da Esfera Pública, porque ele vai ser referência também para uma série desses debates que o conceito de esfera pública suscita do ponto de vista conceitual normativo, né? Existem discussões normativas, algumas delas a gente ainda vai ver, como por exemplo o debate que a gente ainda vai ver a partir do texto da Ben Habib, que são debates que fazem referência direta às concepções liberais, né, aos ideais liberais ou aos ideais do liberalismo político em relação a razões públicas, ou seja, razões que, de acordo com o debate, podem ser mobilizadas nas práticas deliberativas dos cidadãos na esfera pública. E aí essa é uma parte da discussão justamente, né? Essa noção liberal de razão pública, em que medida ela permite ser entrelaçada com um conceito amplo e abrangente de esfera pública, ou em que medida o conceito de esfera pública acaba sendo, na visão liberal, um conceito muito mais abrangente do que o conceito de razão pública permite, em termos da sua, digamos, constrição conceitual, né, política e conceitual. Então, é nesse contexto que eu gostaria de trazer para vocês o debate sobre o texto do Rawls. Um dos aspectos importantes desse debate, o próprio Rawls esclarece isso nessa versão, né, do texto que foi publicada no Liberalismo Político. Tem essa versão aqui do Liberalismo Político em português. Eu estou usando esta versão aqui, que é uma última versão publicada pelo Rawls, que foi incluída na última edição do livro Liberalismo Político. E ele mesmo se refere ali à ideia de que a ideia de que a razão pública foi muito importante para poder pensar a relação entre liberalismo político e religião. E também esse texto é fundamental porque muitos debates depois decorreram dessa discussão, justamente temas que envolvem a questão religião e esfera pública. Vários autores participaram desse debate, entre eles o Charles Taylor e o Habermas, né? O Habermas tem um texto sobre religião e esfera pública que é muito importante, sempre fazendo referência ao Rawls, né? Por quê? Porque a ideia é entender, basicamente, se é possível considerar razões religiosas como também sendo parte das razões públicas. Esse é um debate de fundo, um debate amplo, tem diferentes matizes, os autores têm diferentes posições a respeito disso, né? A ideia de que razões seculares, que são aquelas que são politicamente justificáveis nas democracias constitucionais, elas podem ou não excluir razões que são não seculares, ou seja, razões que são, por exemplo, religiosas, ou razões, como diz o Rawls no texto dele, razões que são apresentadas com base em argumentos de doutrinas abrangentes. Estas doutrinas abrangentes compõem a cultura de fundo e compõem parte da cultura pública política das democracias constitucionais, e em que medida essas razões podem servir como ideal ou orientação de justiça política e de legitimidade política. Essa é a dificuldade de parte de argumentos liberais que, em geral, são considerados por autores, alguns autores da teoria crítica, autores de correntes mais comunitaristas ou mesmo correntes que se autodenominam mais democráticas, né, mais radicalmente democráticas, como até o Rawls menciona no texto dele,
A ideia de que talvez certas visões a respeito do liberalismo fazem com que o liberalismo, em geral, tome uma posição muito restrita em relação ao que pode ou não pode contar como razão pública, né? E a ideia de que o liberalismo restringiria demais, por exemplo, a participação de doutrinas abrangentes e de argumentos, por exemplo, religiosos na esfera pública e que, por isso, eles não poderiam contar como argumentos de justiça política. O Rawls está tentando rebater e repensar esse tipo de argumento. O mais interessante no texto é mostrar a complexidade e a profundidade dos argumentos do liberalismo político defendidos pelo Rawls, né? Claro, mostrar a complexidade desses argumentos no sentido de que existem algumas compatibilidades dessa noção de doutrinas abrangentes, argumentos religiosos ou seculares, e a relação com os ideais da razão pública, o conteúdo da razão pública, todos aqueles que orientam do ponto de vista da legitimidade esses princípios da justiça que o liberalismo político prega. Então, como eu fiz nos outros vídeos referentes aos textos do curso, então eu repito aqui esse procedimento em que eu vou elencar alguns conceitos e algumas passagens que são mais importantes, que eu considero mais importantes, na orientação da leitura de vocês dos respectivos textos, e aí, no caso, esse texto do Rawls. Uma questão muito importante que eu queria que vocês tomassem como ponto de partida é o diagnóstico do Rawls a respeito das democracias constitucionais e da ideia de que nossas sociedades modernas e democráticas são tomadas como sociedades pluralistas, sociedades altamente pluralistas. Significa que nós, que somos cidadãos livres e iguais, somos, cada um de nós, capazes de orientar a nossa visão de mundo a partir de diferentes ideais, diferentes doutrinas, diferentes religiões, diferentes filosofias. Quer dizer, uma sociedade pluralista, ela tem essa diferenciação, que é, na verdade, uma diferenciação, uma pluralização desejável, né? Não é uma sociedade que, do ponto de vista axiológico, ela é homogênea, então ela é plural, certo? Nós, indivíduos, cada um de nós, conduzimos nossa vida de acordo com alguns valores que nós consideramos mais importantes, nós adotamos esses valores na condução da nossa vida individual. No entanto, o grande desafio do ponto de vista político é entender como é possível que uma sociedade pluralista ela seja parte da construção de um projeto político comum, de uma democracia constitucional comum. Como uma sociedade pluralista, ela é a matéria, ela é a constituição de uma cultura política democrática, né? Então, essa cultura política democrática, ela não é homogênea. Rawls descarta a possibilidade de sociedades democráticas modernas que convivem com uma cultura política liberal terem um valor acima de outros, né? Endossarem necessariamente um valor em detrimento de outros valores, fazendo com que os indivíduos tivessem que se submeter, digamos, a algum tipo de ideal ou valor maior, algum bem maior, alguma concepção de bem, algum ideal de vida boa que fosse superior à possibilidade do respeito recíproco, né, de alguns princípios comuns, alguns princípios de justiça política, que são princípios comuns, estes sim capazes de organizar, do ponto de vista da legitimidade, organizar o projeto de uma vida comum entre cidadãos que são livres e iguais e convivem em condições do pluralismo. Ora, o pluralismo, no entanto, em sociedades democráticas, não é um pluralismo que vai levar à guerra, né? Digamos, não é essa a noção de pluralismo. Rawls fala que sociedades democráticas são compostas de um pluralismo razoável. Então, nós somos capazes de conviver com os nossos diferentes, né? Eu endosso uma determinada visão de mundo, que o meu vizinho endossa outra visão de mundo, o meu amigo pode ter uma outra, e assim por diante.
No entanto, alguns princípios políticos comuns fazem com que nós possamos produzir, construir uma sociedade política é, e que convivamos nessa sociedade política comum. Esse é o desafio do liberalismo político. Quais são essas razões que todos os cidadãos livres e iguais poderiam aceitar, embora endossando diferentes doutrinas, mas ainda assim poderiam aceitar e considerar que todos os outros também aceitariam da mesma maneira, e a partir disso produzir uma base comum de legitimidade política. Esse é o grande desafio. É possível ou não é possível? Rawls vai dizer no texto que, se considerarmos algumas doutrinas abrangentes, a gente pode entender que essas doutrinas, que são ou religiosas ou seculares, são doutrinas que ou vão ter posturas que são razoáveis, ou seja, doutrinas abrangentes que são capazes de conviver com um pluralismo razoável. Pluralismo razoável, aquele pluralismo que não tem como consequência uma diferença e uma oposição entre os cidadãos que leve à violência e leve à guerra. Essas doutrinas também, quando são doutrinas abrangentes, se elas não forem doutrinas razoáveis, elas também vão levar à guerra, elas também vão levar à intolerância pura, né? E ao combate puro de uma doutrina contra a outra, da verdade de uma doutrina contra a verdade da outra doutrina. E doutrinas abrangentes não razoáveis são aquelas que têm mais dificuldade de poder assumir, a despeito da sua visão de mundo, assumir alguns princípios de justiça e de liberdade que são gerais e comuns, ou seja, doutrinas abrangentes, segundo Rawls, elas são capazes de endossar o projeto do liberalismo político, e doutrinas abrangentes não razoáveis provavelmente não vão conseguir incorporar esse projeto, porque elas não vão compatibilizar religião e razão pública. Né? Não vão compatibilizar a verdade de uma doutrina secular ou religiosa com a possibilidade de que a argumentação comum e as razões comuns compartilhadas entre os cidadãos, na verdade, elas estão fundamentadas numa razão pública. Se essa razão é pública, ela tem que ser uma razão aceita igualmente e reciprocamente por todos os cidadãos, por isso que ela é pública, certo? Ela deve poder ser aceita por todos os cidadãos, apesar desses cidadãos também participarem em outras esferas da sua vida de associações seculares ou religiosas em que eles adotam visões de mundo diferentes. É possível adotar visões de mundo e ainda assim participar da vida política conduzida do ponto de vista do ideal da razão pública, né? Isso é viável se essas doutrinas elas podem, em alguma medida, produzir alguma forma de consenso. Se os cidadãos que têm diferentes doutrinas, eles em algum momento podem produzir algum tipo de acordo, que o John Rawls vai chamar de consenso sobreposto, e esse consenso ele se baseia em algum acordo, né? Em alguns princípios que são, digamos, gerais, mínimos, mas são princípios comuns. São princípios, segundo Rawls, que não dizem respeito à distinção específica de cada visão de mundo. Esses princípios são princípios políticos. E a ideia do político aqui no texto tem a ver com esses critérios mínimos, mas compartilháveis, né? Que são critérios mínimos em que valores políticos, não valores éticos ou religiosos, né, podem ser aceitos em comum, e a partir disso, então, construir a base da justiça política entre os cidadãos diferentes. Ainda em relação a esse aspecto, lembrem um dos conceitos apresentados no texto que o Rawls chama atenção é o conceito de cláusula, né? A ideia da cláusula digamos, existe uma cláusula comum de que todas as doutrinas precisam se submeter a esses princípios políticos gerais. A doutrina, uma vez aceitando essa cláusula, significa que ela pode fazer parte da produção dessa razão pública comum.
doutrinas abrangentes podem oferecer argumentos e participar da produção dessa razão pública, uma vez aceitando a cláusula, ou seja, uma vez se submetendo à cláusula de que esses princípios são princípios, digamos, do ponto de vista da vida política, são princípios superiores em relação à sua própria visão de mundo, à sua própria concepção de verdade, né? Esses são princípios superiores do ponto de vista da organização jurídico-política desta comunidade comum, desta sociedade comum. Tá? Então, aceitar esta cláusula é uma condição fundamental da razão pública, aceitar as constrições da razão pública. Isso é muito importante, né? Diz o Rawls. Uma vez isso sendo compreendido, significa que o ideal de razão pública e o conteúdo da razão pública, ele pode absorver parte dos argumentos que definem e constituem, do ponto de vista substantivo, cada uma dessas doutrinas abrangentes razoáveis. Mas afinal, o que são, né? O que compõe a razão pública? Rawls deixa claro que a razão pública ela lida com temas, né, que são de interesse público, evidentemente, mas que em geral são de interesse público porque são especificadas de maneira muito particular no texto do Rawls. E aqui a gente já começa a entender a distinção entre, por exemplo, a elaboração que o Rawls faz de razão pública e de democracia deliberativa e uma abordagem que um autor como o Habermas faz de esfera pública e também de democracia deliberativa, assim como depois, na outra aula, né, numa aula posterior, a gente também vai ver a distinção, por exemplo, entre o Rawls e a Ben Habib, né? Porque razão pública para o Rawls significa se voltar a um conteúdo específico, né, que tem a ver com duas coisas. Uma, a razão pública trata de matérias desculpa, minha letra... matérias de justiça política que são fundamentais, né? Quais são elas? Elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica, né? Ou seja, a razão pública que lida com matérias de justiça política fundamental tem a ver tanto com as questões que são justificadas e declaradas na Constituição, também com questões de justiça básica, justiça distributiva básica, né, que tem que assegurar critérios de equidade entre todos os cidadãos do ponto de vista da estrutura básica da sociedade, das suas instituições, né, tanto das instituições políticas quanto das instituições, digamos, da sociedade civil, como o Rawls vai mostrar aqui no artigo, né? Então, a razão pública, do ponto de vista das matérias que lhe cabem, tem a ver com esses dois momentos, certo? Elementos constitucionais essenciais e questões de justiça básica. Claro que isso vai restringir o fato de que a razão pública ela é exposta, né, por determinados grupos dessa sociedade que são, digamos, portadores fundamentais da razão pública. Embora os cidadãos também possam ser portadores da razão pública, os mais importantes portadores são aqueles que o Rawls chama de autoridade política, que são compostos pelos juízes, né, legisladores, por aqueles que fazem parte do poder executivo, os líderes do poder executivo, né, e algumas outras autoridades políticas. Mas são eles que têm a constrição de oferecer a razão pública, né, oferecer argumentos para todos os cidadãos para que eles possam aceitar determinadas decisões, né, a justificação de certas deliberações possam ser aceitas por todos os cidadãos, mesmo considerando que esses cidadãos são pluralmente pensados, né, que eles têm diferentes doutrinas abrangentes e que, então, eles, por diferentes razões, podem sim aceitar aquelas que são razões públicas. As autoridades políticas têm o dever, têm a obrigação de fundamentar a sua deliberação e as suas decisões
com base em razões públicas, não razões particulares, né? Não razões privadas, certo? Razões públicas. E quando eles assim o fazem, eles têm aquelas matérias de justiça política fundamental como sendo, digamos, a instância que precisa passar por esse tipo de constrição da justiça política. Os cidadãos também, que não são autoridade política, mas os cidadãos comuns, eles dizem, Rawls, eles também têm que aderir a essa, digamos, formulação da legitimidade política, da justiça política, que só a razão pública possui, porque cada cidadão, diz o Rawls, tem que agir como se fosse uma autoridade pública para que as razões oferecidas por essas autoridades também possam reflexivamente ser aceitas por eles próprios. Né? Então, os cidadãos também se constrangem a se submeter a um tipo de razão, que é a razão pública, que faz com que eles, então, ponderem as suas decisões e as suas próprias deliberações quando o assunto diz respeito às matérias de justiça política fundamental. Então, nestes casos, né, a justificação tem uma fundamentação cuja constrição é o caráter público das razões. E uma última distinção importante para a compreensão da leitura do texto tem a ver com a ideia do Rawls de que a razão pública não se aplica à cultura de fundo. A razão pública só se aplica à cultura política pública. Né? A cultura política pública tem a ver com essas matérias de justiça política fundamental. Ela molda uma cultura pública, mas ela é sempre política, nunca baseada em outro tipo de razão que não seja razão política, digamos, é a fronteira do político em relação a outras fronteiras, que são fronteiras da ética, da filosofia, da religião, né? Rawls chama isso de uma constrição moral da política. Por quê? Porque o Rawls está entendendo aí o político como uma constrição que faz com que estas razões devam ser aceitas em função de certos princípios políticos que são reciprocamente aceitos pelos cidadãos. Se isso é possível, independentemente da doutrina específica que cada cidadão endossa, né, significa que ao endossar essa doutrina, ainda assim cada cidadão é capaz de reflexivamente também adotar certos ideais do liberalismo político. Então, o cidadão pode fazer esse, digamos, duplo arranjo, né? Duplo arranjo, que é um arranjo reflexivo. Mas essa distinção é importante porque significa que tudo aquilo que compõe a cultura de fundo, que é produzida por diversas razões, onde existem as razões da mídia, né? Onde existe o cotidiano da formação da opinião, isso tudo para o Rawls, digamos, não passa por esse tipo de constrição que o Rawls, digamos, impõe às autoridades políticas. Estas, sim, precisam sempre se referir aos limites e às justificações normativas que são impostas pela razão pública. Tá? Então, essa distinção, cultura de fundo, que é essa cultura, digamos, que forma a sociedade no sentido mais abrangente, né? A esfera pública no sentido mais abrangente, se a gente pensar, por exemplo, na exposição do Habermas em relação a toda organização da esfera pública, a toda a composição da esfera pública, desde o seu momento periférico mais informal até o núcleo do sistema político, quer dizer, toda essa ideia da composição da esfera pública, ela não entra, ela inteira, né, no conceito de razão pública que o Rawls está utilizando. Isso, evidentemente, vai produzir uma série de críticas, né? Críticas que o Rawls, ele mesmo rebate algumas delas aqui no texto, né? A razão pública não vai poder incluir, por exemplo, a esfera privada. Então, o Rawls vai discutir a família no texto para mostrar a importância de pensar a estrutura básica da sociedade e impor, do ponto de vista normativo, as constrições da razão pública e da justiça política, mesmo nas relações, por exemplo, na divisão de trabalho que faz parte
da família, e aí o Rawls está preocupado, sim, com as críticas que ele recebeu das feministas e com a ideia de que o liberalismo político deveria incluir na sua reflexão a questão entre justiça e gênero, legitimidade e gênero, né? E o Rawls diz que assume isso, que isso foi muito importante, e as novas reflexões sobre esse tema aparecem aqui nesse texto, naquela parte a respeito da família, né? Rawls quer defender esse conceito de razão pública no liberalismo político que ele está apresentando, porque ele diz que ele não é tão restritivo como pensam alguns, né? Existe um momento deliberativo dessas razões, é um momento altamente reflexivo, existe nesse processo de deliberação a possibilidade de construir sobreposições reflexivas entre as doutrinas, entre as diferentes posições dos cidadãos, de tal maneira que, ao final, seja possível vislumbrar algum tipo de acordo político, algum tipo de consenso em torno da justiça política fundamental. Então, isso, Rawls almeja isso do ponto de vista normativo, né? Mas ainda assim, digamos, toda a discussão e toda a crítica que esse texto vai suscitar, ele tem a ver, sobretudo, com a ideia de que o liberalismo político do Rawls ainda assim não teria conseguido se livrar de uma limitação muito grande, ou uma espécie de um receio muito grande em relação à possibilidade de colocar na esfera pública uma quantidade maior de argumentos, de opiniões, né? Nem tudo pode se tornar razão pública. Isso é um receio típico do argumento liberal, né? Porque o argumento, digamos, das posições democráticas mais radicais e de posições como a do Habermas, por exemplo, que a gente viu rapidamente, elas implicam dizer o seguinte: na deliberação pública, na verdade, de antemão, não cabe limitar nada, né? Em princípio, tudo deveria ser posto sob o escrutínio da deliberação pública, né? E a esfera pública, ainda mais, a esfera pública ela deveria ser porosa para todo tipo de problematização e tematização. Essa é a posição do Habermas, essa também é a posição da Ben Habib, como a gente vai ver, né? A Ben Habib está cobrando uma noção de esfera pública que seja mais porosa, mais diversificada, que possa incorporar uma pluralidade maior de problemas e tematizações do que essa noção de razão pública ela permite incorporar, né? A razão pública tem certas constrições da justiça política para o Rawls que fazem com que nem tudo possa ser considerado razão pública. E o Rawls, claro, ele dá bons argumentos aqui no texto, tá? Mas a gente vai poder ver mais desse debate com o artigo da Ben Habib, né? Aqui, na verdade, essas linhas gerais são mais para que vocês possam orientar a leitura de vocês e entender o lugar do texto no nosso curso desse semestre, que vincular a reflexão da esfera pública com alguns ideais crítico-normativos ressaltados aqui pelo texto do Rawls neste debate da teoria política contemporânea.